Nesse tempo que ainda não está favorável, um tempo que está muito desafiador para todos nós, o livro de Isaías, ele tem sido muito relevante, pelo menos para a minha vida, estudar isso aqui, entender isso aqui. E hoje, no nosso capítulo 21, é o texto que a gente lê hoje, do verso 1 ao verso 10, nós falaremos sobre a Babilônia. Isaías 21, do verso 1 ao verso 10, é o nosso texto. E o tema que a gente dá é caiu a Babilônia, só esse, que é exatamente extraído do verso 9. Isaías 21, do verso 1 ao verso 10. Vamos ler? A gente lê esse texto. Sentença contra o deserto do mar. Como os tufões vêm do sul, ele virá do deserto, da horrível terra. Dura visão me foi anunciada. O pérfido procede perfidamente e o destruidor anda destruindo. Sobe, ó Elão, sitia, ó Média, já fiz cessar todo gemer. Pelo que os meus lombos estão cheios de angústias, dores se apoderaram de mim como as de parturiente, contorço-me de dores e não posso ouvir, desfaleço-me e não posso ver. O meu coração cambaleia, o horror me apavora. A noite que eu desejava se me tornou em tremores. Põe-se à mesa, estende-se os tapetes, come-se e bebe-se. Levantai-vos, príncipes, untai o escudo, porque assim me disse o Senhor. Vai, põe o atalaia, e ele que diga o que vir. Quando vir uma tropa de cavaleiros de 2 a 2, uma tropa de jumentos, uma tropa de camelos, ele que escute diligentemente com grande atenção. Então o atalaia gritou como um leão. Senhor, sobre a torre de vigia estou em pé continuamente durante o dia e de guarda me ponho noites inteiras. Eis agora vem uma tropa de homens, cavaleiros de 2 a 2. Então ergueu ele a voz e disse: Caiu Babilônia, e todas as imagens de escultura dos seus deuses jazem despedaçadas por terra. Ó povo meu, debulhado e batido como o trigo da minha eira, o que ouvi do Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, isso vos anunciei. Amém. Amém. Essa nação, esse reino chamado Babilônia, a gente já falou sobre ela nos 2 primeiros capítulos deste bloco de sentenças, capítulo 13 e capítulo 14. Foram as primeiras sentenças desse bloco, foram direcionadas à Babilônia. Nós já falamos sobre ela aqui. Quem já acompanhou os estudos, ou quem já viu lá nos vídeos que fica no YouTube, a gente já falou sobre a Babilônia. E alguns estudiosos associam o capítulo 21 ao 13 e 14. Por falar de Babilônia, já adianta aqui o 21 e fala de uma vez só sobre Babilônia. Eu optei em a gente estudar na sequência. Como nós já falamos de Babilônia no 13 e 14, tem alguns pontos que não é necessário mais a gente tocar, como na região geográfica, o que significa, qual é a Babilônia hoje. Você pode ver isso depois. Mas a Babilônia é o atual Iraque. Saddam Hussein, ele era um grande fã de Nabucodonosor. Saddam Hussein tinha o interesse de restaurar os jardins da Babilônia, os palácios de Nabucodonosor, e tudo hoje é morada de bichos, de animais, nem ponto turístico é. E cumpriu-se perfeitamente as profecias do capítulo 13 e 14, onde os palácios iam ser moradas de chacais. E você pode olhar na internet onde estão e como estão hoje, atualmente, os palácios de Saddam Hussein. É terrível, e como a Bíblia se cumpre. Mas como a gente hoje não vai falar sobre isso, esse aspecto geográfico, histórico da Babilônia, esse capítulo 21 eu reservo mais para nós refletirmos sobre esse significado da Babilônia em si. Exemplo, quando a gente olha assim a Babilônia, o que ela representa, essa Babilônia, o que ela significa? É um estilo de vida, essa forma de pensar, é um conceito, é um sistema de oposição a Deus. E essas coisas que são muito familiares nossas, vale a pena a gente trazer à memória, que são esses tipos de mentalidades que a gente percebe que está no nosso dia a dia.
Exemplo, quando a gente olha para o mundanismo, a gente não tem dificuldade de entender o que é isso. O mundanismo são esses valores que estão opostos ao Senhor. Uma igreja mundana, quando alguns de nós falamos assim, o mundo está entrando dentro da igreja, não é necessariamente coisas, porque senão a gente teria que sair do mundo e morar em outro planeta, mas são os valores. E o mundanismo não está necessariamente em coisa, está nos princípios, nos valores, em aderir àquilo que é oposto ao Senhor. Por isso que Tiago fala que aqueles que são amantes do mundo, aqueles que amam o mundo, eles se tornam inimigos de Deus, exatamente por valores tão opostos, tão antagônicos assim. E a Babilônia representa isso, também como representa o relativismo, onde não há absoluto, não há verdade. Hoje há uma desconstrução de verdade, sabemos disso. O mundo hoje lá fora prega que você não pode se levantar dizendo que tem a verdade, porque não existe verdade. Existe a tua verdade, é certo para você, mas para mim já é errado. E a gente vai conviver nas nossas diferenças e viva a tolerância e está todo mundo certo. Mas ninguém pode se levantar com a presunção de ser verdade alguma coisa. Então nunca na história desse país isso ficou tão evidente como hoje. As ideologias partidárias, a mídia nos seus movimentos, cada vez mais levanta isso com muita força, de que não existe um absoluto. A gente tem que ser tolerante com todas as diferenças. E isso não é verdade, isso é uma ideia babilônica. A idolatria, cultura religiosa, vários deuses, materialismo, onde o ter, o obter, o possuir, é essa tirania, né? Que se nós não temos, nós não somos, nós temos que ter. As crianças já nascem hoje pedindo a senha de Wi-Fi da UTI, porque as crianças já nascem com esse negócio de tem que ter. E se não tiver, entra em crise, entra em colapso. É a tirania do consumismo. E antes, na nossa época, mais na época da Solange, assim, as pessoas eram muito felizes com o que tinham. Eles não tinham muita necessidade de ter tanta coisa. O básico era o suficiente. Na nossa época, que nós somos mais atuais, é que a gente somos muito bombardeados com essa questão de ter coisas. Eu estou brincando, meu bem. O hedonismo. O hedonismo é a questão do prazer mesmo. Um mundo voltado para o prazer tem que ter prazer e usufruir do prazer. Por isso que 1 Timóteo 3:4, o apóstolo Paulo fala a Timóteo, dizendo: nos últimos tempos serão muito difíceis, e uma das características dos homens que tornarão as épocas difíceis é que eles seriam mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. E isso vai tornar a época que nós vivemos uma época muito difícil. Então a época que a gente vive é muito difícil, e foi advertida por Paulo nesse brado profético ao seu filho Timóteo, dizendo que as épocas seriam difíceis por causa das pessoas, não necessariamente por causa dos fenômenos, do desemprego ou do coronavírus. E aí a lista são desobedientes aos pais, infatuados, arrogantes, presunçosos, desafeiçoados, e uma das características é mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Apostasia, virar as costas para o Senhor, desistir de fé cristã, de tudo aquilo que se chama santo. Então isso é uma cultura babilônica. E a gente vai ver em alguns textos, não sei se vai dar tempo, nós observamos isso tudo, como tudo isso aqui estava inserido na Babilônia real, na nação mesmo. Era a forma de pensar da Babilônia. Então, como isso aqui, esses nomes técnicos que nós damos hoje para a gente entender, poxa, então a gente está vivendo nessa época, exatamente. Porque isso aqui tudo a gente vive. Contra isso aqui tudo a gente vai ter que lutar. O cristianismo ainda é oposição a tudo isso aqui. Um cristão ele não pode pegar um caminho qualquer que seja desses aqui, porque está algo diferente do evangelho. Então ainda estamos lutando contra um sistema. Ainda estamos levantando uma voz dizendo que o nosso caminho é outro, que a nossa pessoa é Jesus, que os valores são outros, que os nossos princípios e significados estão em outras plataformas. Então o cristianismo ainda continua dando esse brado. O cristianismo legítimo, né? Então essa estrutura toda vai ter que ruir. É isso aqui tudo que é o solo. É isso aqui tudo que vai desmoronar. E quem tiver agarrado com isso aqui, e quem tiver aderido a isso daqui, vai desmoronar juntos.
Então, quando as sentenças às nações vêm alertando que vai cair, não faça aliança com essas coisas, não coloque neles o seu coração. Então, essas sentenças, esses 10 capítulos de Isaías, do 13 ao 23, dando sentenças às nações, é para que o povo entenda que tudo vai desmoronar. E esse conceito babilônico, que vem do capítulo 13, 14 e agora do 21, ressalta ainda mais o tão tentado nós somos e quão desafiado nós somos também, para a gente pegar outros caminhos. Boa? Então essa é a forma de pensar, um estilo de viver e assim vai. Então não é necessariamente em ambientes de faculdade, não é necessariamente em ambientes acadêmicos, é a vida mesmo é assim. A mídia é assim, o trabalho é assim, nossa família pensa assim. E sucessivamente. Mas vamos ao texto. Queria sugerir para vocês aqui 3 divisões, 1 a 4, na verdade, coloquei 4 aí, mas eu queria ir até o 5, a primeira parte, aí depois eu vou do 5, parte B, até o 9, e depois o versículo 10, certo? Essa compreensão de Isaías, os sentimentos que ele tem, eu fiquei pensando várias vezes, gente, quando Isaías, ele fala que os seus lombos, versículo 3, os seus lombos estão cheios de angústias, dores se apoderaram de mim, como de uma mulher que está dando à luz. Eu fiquei pensando muitas vezes e lendo, poxa, isso aqui não compete a um profeta. Eu acho que esses sentimentos aqui é da própria Babilônia. É a Babilônia que está sentindo essas dores aqui, não o profeta. E escrevi tudo como se fosse Babilônia. Depois eu refiz tudo, dizendo, não, é Isaías mesmo. É Isaías que está sentindo isso aqui tudo. Só que na minha cabeça não fazia sentido, porque Isaías está dizendo que ele está se desfalecendo, o horror que o apavora no versículo 4. Eu disse, então, mas por que Isaías está sentindo isso aqui tudo? Para mim estava fazendo mais sentido para a Babilônia, que ia ser devastada mesmo. Então esse era o sentimento, mas não, é do profeta. Poucas pessoas entendem que isso aqui se refere à Babilônia, mas eu queria pedir que você pensasse comigo na ideia de que estamos falando de fato de uns sentimentos que são expostos por Isaías. Mas vamos lá. Logo no versículo 1, fala sobre essa sentença contra o deserto do mar. É uma forma também confusa de entender que isso aqui se refere à Babilônia, mas nós sabemos que é para esta nação que essa sentença se dirige. Na parte B do versículo 1 fala que como os tufões vêm do sul, ele virá do deserto, da horrível terra. E é isso que Isaías está dizendo, e essa visão que o Senhor me deu é muito dura. E por causa dessa visão dura, eu senti o que eu senti e eu escrevi o que escrevi, do versículo 3, 4, principalmente. O que eu já tiro assim, gente, de parte assim já mais rápida, é que a destruição do inimigo, ela pode vir de qualquer lugar. O inimigo ele vai receber a rasteira de um lugar que ele nem esperava. Virá de um deserto. O que tem no deserto? O que você espera de um deserto? O que tem pronto num deserto? Nada. E quando o Senhor diz assim, veio do deserto a tua destruição, é como se fosse algo que te pegou de surpresa. É algo que deu a rasteira em você nem esperava. Pois é isso que eu vou fazer com os meus inimigos. Essa sentença, o Senhor dizendo que essas nações, os meus inimigos, e principalmente Babilônia, ela será devastada de uma hora para outra, de uma forma que ela não esperava, de um local que ela nem presumia, e de repente, que não houve forças o suficiente para resistir, veio de um deserto. E é interessante que quando o Senhor diz que o inimigo vai fazer isso contra você, o Senhor é o próprio inimigo. Incrível como o Senhor, ele é o próprio inimigo da Babilônia. Vê se está fazendo sentido para você uma coisa. O Senhor é o próprio inimigo disso aqui tudo. Certo? E isso aqui tudo
vai desabar de uma hora que a gente nem esperava. Quem tiver agarrado com isso aqui e quem tiver vivendo um estilo de vida compatível a isso aqui, é inimigo de Deus, porque é o sistema babilônico. E vai ruir numa noite que você nem esperava. Você vai receber uma rasteira num dia que você nem imaginava. Quem estava agarrado a materialismo vai ruir de uma forma que você nem imaginava. Ao hedonismo, seja lá o que for. Entendeu? Então isso faz sentido para a gente. Porque a pancada virá de onde a gente nem esperava. E o inimigo que fez isso não é o capeta. É o próprio Deus vivo e verdadeiro. Que ele é o inimigo da Babilônia. Então isso tanto nos revela como não deveria, mas assombra. Porque quem tiver agarrado com isso aqui, por isso que Tiago fala, e é sério, que quem é amante do mundo é inimigo de Deus. Bacana, gente boa. Então, por isso que Isaías sente o que sente. Porque ter Deus como inimigo realmente faz com que a gente sinta esses tipos de reações que eu tive aqui. Que visão dura eu tive. Deus se levantando, usando quem Ele quer para devastar os seus próprios inimigos. Que visão dura o Senhor me fez ter. Aí eu não consegui sentir outra coisa senão isso, aqui do versículo 13 e versículo 4. Eu acho assim que apenas para informação, eu vou tentar fazer sempre esses dois polos, né, histórico e aplicativo. Mas aqui, gente, a média no versículo 2, né, a média e Elão aqui no versículo 2, essas duas nações, Babilônia foi devastado pelos medos, os medo-persas. Então e a gente vai ver isso daqui a pouco lá na frente, que se cumpriu em Daniel. E você verá que foram os medos, Dário, que veio e devastou a Babilônia numa noite, de repente, e eles nem esperavam. Então nós estamos falando aqui 170 anos mais ou menos ali antes de Daniel, e essa profecia ela se cumpre muito bem, se ajusta muito bem ao episódio que a gente vai ver daqui a pouco. Então assim, e a média, ela já tinha sido dito que seria o canal de Deus no capítulo 13, verso 17, se você estiver acompanhando, capítulo 13, 17, na profecia que já foi dada contra a Babilônia, o Senhor já tinha dito que seriam os medos o canal de juízo para a Babilônia. Então aqui, mais uma vez, é só um reforço. Esse Elão aqui, possivelmente seja a região da Pérsia. Boa? Está dando para acompanhar? Está conseguindo? Vamos para frente. Esse estado emocional aqui do profeta, ele saltou assim, porque já que eu tive que pensar na perspectiva do profeta, gente, o que é isso? Lombo cheio de angústia, dores indescritíveis, né? Dor de parto, não consegue ouvir, uma falência completa que não consegue erguer os olhos aqui, versículo 3, um coração cambaleante no versículo 4, um horror apavorante, né? Que toma de pavor, e os seus tremores foram as realidades em vez daquilo que ele desejava. Uma noite, ou seja, um final de vida, um final de ministério tranquilo, assim, uma noite que eu esperava para descansar, aquele dia bem conturbado que você teve, você fica esperando anoitecer para ter sossego, e o Senhor manda pavor por causa da visão que o profeta teve. Eu fico imaginando, gente, e fazendo algumas considerações. Deus não usa servos que não sintam esse tipo de coisa. Vou repetir. As pessoas que Deus usa são pessoas que experimentam o verso 3 e 4 como realidades no seu coração. Vou te dar um exemplo. O apóstolo Paulo, aos Gálatas 4,19, diz que o apóstolo Paulo sente dor de parto pela igreja. Gálatas 4,19. Eu sinto dores de parto por vocês. O salmista está sentindo dor de parturiente. Desculpe, Isaías.
Incrível como o Senhor Jesus, ele pede aos discípulos para que orem por ele, porque a sua alma está angustiada até a morte. Incrível como todos os profetas, eles eram naturalmente depressivos e preferiam a morte. O apóstolo Paulo preferiu a morte. Dizia, eu queria partir e estar com Cristo. Então não é a morte, ele só não queria mais estar aqui. Porque aqui é muito sofrimento. Ver, ouvir, sentir, perceber, ver a devastação. Aqui é muito difícil viver. Aí a gente tem dois caminhos como cristãos. Ou nós vamos ser muito indiferentes, ou a gente não vai estar nem aí para quem está sofrendo. O rolo compressor passando em cima das pessoas. E nós temos a nossa vida, muito bem, obrigado. Mas se a gente for olhar, se a gente for ver, se a gente for sentir, o verso 3 e o verso 4 vai fazer sentido para nós. Porque a gente vai sentir muita dor pelo quem está perdido. Eu estava conversando com alguém esses dias, e eu estava questionando alguns sentimentos meus. E eu não sei se eu compartilhei isso com vocês. Mas nos últimos dias, eu tenho percebido que o meu coração, ele tem gelado em relação ao perdido. Isso aqui é uma confissão pública. Eu tenho ficado mais irado com o perdido do que um coração compassivo. Eu tenho visto tanta maldade, tanta gente sem educação, tanta crueldade, tanta indiferença, tanta zombaria com o Senhor e com as coisas divinas, que eu tenho mais sentido vontade de fazer tipo João, assim, Deus quer que a gente ore para descer fogo do céu? Eu estou com mais vontade de descer fogo do céu para consumir do que para salvar. Eu estou meio que Jonas. Mas o Senhor vai acabar mesmo, não vai? Até carro que passa com som alto. Não sei se você sente um desejo espiritual de que essa pessoa morresse. E principalmente quando chega na sua casa, assim, perto da sua casa, 2, 3 horas da manhã. Olha, é Deus falando. Moto com cano de escapamento cortado, que passa na hora que você está pregando. Você não tem certeza que é um demônio que está em cima, assim. E o desejo profundo que ele morra. Não, você não sente isso? Só eu mesmo. Ladrão, o cara que estupra, aquela coisa que você vai... E você vai tendo um sentimento de tanta aversão, que sumiu a compaixão. E quando a gente vai prestar bem atenção, o Evangelho, ele vai nos levando a um lugar que nós não queríamos ir. E quando a gente estava pensando que ia ter uma noite de sossego, o Senhor torna uma noite de sossego uma noite de terror. Porque o Senhor não vai nos deixar sossegados enquanto esse mundo for do jeito que ele é. O Senhor não pode gerar em nós um sentimento de paz enquanto não há paz. O Senhor não pode permitir que o nosso coração se torne indiferente ao perdido enquanto a bagaceira está aí e nós estamos nas nossas camas confortáveis debaixo das nossas cobertas. Deus não usa quem não sente dor. Deus não usa quem não sente dor de parto. Amém? Quando a gente vê Oséias, Ezequiel, os outros profetas, a história de Oséias é lamentável, a história de Ezequiel também triste, mas você vê que faz sentido com o que eu estou falando, com o que eu não queria ver nesse texto. Entendeu? Por isso que eu queria que isso aqui estivesse falando da Babilônia. Entendeu a minha luta? É aqui. Porque eu queria que esses sentimentos do 3 e do 4 fossem babilônicos, miserável, safado. Tem que sentir isso mesmo. Horror. Pensava que ia dormir, não, vai ter uma noite de terror. Mas só que isso é do profeta, aí eu não queria ler isso. Mas aí faz sentido, porque, exemplo, você pega Oséias, ele tem que casar com uma prostituta. O profeta Oséias, ele casa com uma mulher de programa, com Gomer. E Gomer é uma prostituta. Tem filhos que não é de Oséias, e Oséias vai ter que chamar de filho.
Oséias, ele vai buscar a mulher dele no prostíbulo. E sabe quem Oséias é? Um profeta. Livro Oséias, se você quiser saber a história dele, leia Oséias. E quando há assim nas entrelinhas o questionamento de Oséias, por que o Senhor o manda pegar a mulher adúltera e casar com ela? Nas entrelinhas está assim, é porque é o seguinte, Oséias, eu queria que você pregasse sentindo o que eu sinto. A dor de ser traído, a minha nação me trocando por outras nações, o meu povo adulterando com outros deuses, e chegando até a mim, e eu tendo que me relacionar com o meu povo, mas ele tendo casos extraconjugais. Eu queria, Oséias, que você sentisse o que eu sinto, e pregasse com esse sentimento na alma, agarrado no seu coração. Que tipo de lágrimas você vai derramar? As mesmas minhas. Agora, Oséias, você vai conseguir pregar do jeito que eu queria. Com compaixão, amando um não amável, sendo traído, não tendo nada como retorno a não ser adultério, e agora você vai pregar amando a nação que eu amo, mas com um sentimento de traído. Eu quero que você pregue assim. Gente, como é que Deus faz isso com a gente? Ezequiel já foi mais leve. Ezequiel, ele retira a mulher dele. Porque Ezequiel, o profeta Ezequiel, se você quiser conhecer a história dele também, a delícia dos seus olhos era a sua esposa, o alento do seu ministério era a sua esposa, o porto seguro, o abrigo, o aconchego, o lenitivo, o recarregar das baterias era a sua esposa. O que Deus faz? Leva a esposa. E no dia que Deus levou a delícia dos meus olhos, Ele me disse, não chore, amanhã volte a pregar. Como assim, Senhor? Isso. Eu quero que você pregue com essa dor que você está sentindo. Porque as pessoas que eu uso, elas não são confortáveis, elas são confrontadas. As pessoas que eu uso, elas não vão conseguir ser as pessoas que eu quero que elas sejam, sem sentir o que está escrito no verso 3 e no verso 4. Faz sentido, gente. Nenhum dos apóstolos, o único apóstolo que não sentiu isso aqui foi Judas. Todos os outros apóstolos sentiram o 3 e o 4. Não faz sentido. Faz sentido. Todos os apóstolos foram martirizados, menos um traidor. Todos os apóstolos morreram martirizados, menos o Judas. Faz sentido. Todos os apóstolos foram angustiados de alma. Faz sentido. Assim como todos os profetas. Porque o contexto que nós vivemos, para quem temos que pregar e quem temos que amar, é extremamente terrível para nós. E o pior, nós não estamos pensando em nós, estamos pensando neles. Aí é que muda. Porque a dor que eu estou sentindo não é pelo que eu sofrerei. A dor que eu estou sentindo é pelo que ele sofrerá. Aí é que muda. Porque quando nós estamos pregando com sentimento de traído, eu não perdi. Quem perdeu? Quem me traiu. Fala a verdade, gente boa. Quem foi que perdeu no caso de adultério? Quem adulterou ou o adúltero? Ou o traído? Quem adulterou? O quem é traído sofre a dor, mas quem está perdido é quem adulterou. Então quem é de fato o grande prejudicado? O ladrão ou o roubado? Então, na perspectiva bíblica, é o ladrão que está perdendo, e não quem sofreu o roubo. Mas na nossa visão pessoal, quem é o prejudicado? Quem foi roubado? Quem se deu bem? O ladrão. Na perspectiva bíblica é exatamente o contrário. O ladrão está perdido. Você só perdeu bens, ele perdeu a vida. Então quando você deveria chorar, não é pelo que você perdeu, você deveria chorar por um perdido. Muda tudo. O evangelho inverte os processos.
O Evangelho coloca a gente numa rota que a gente não queria ir, faz a gente enxergar coisas que a gente não queria enxergar, nos leva a campos de responsabilidades que nós não queríamos estar. Mas é isso que o Evangelho nos leva. Sentir isso aqui, porque o prejudicado é quem fez o errado e não eu que fui vítima. Porque o Evangelho nos tira desse local de vitimismo e nos coloca num local de bem resolvido. Porque se o cônjuge decide abandonar o cônjuge, o prejudicado não é o abandonado, é quem abandonou. E vê a história no fim como é que termina. Vê a história final, como é que ambos terminam. Se quem vai se dar bem é quem abandonou. Meus irmãos, veja a história. Quem se dá mal é quem abandonou. Sabe quem é que se deu bem? O abandonado. Não é quem mais sofreu, quem menos sofreu. Estamos falando de vida e fim. É terrível. Então isso faz sentido. Então a gente sofre por uma Babilônia perdida. Eu estou sentindo dor por alguém que não tem jeito. Eu estou sofrendo por alguém que o rolo compressor vai passar por cima e eles não têm nenhuma esperança. É por eles que eu estou chorando. Você está chorando por você, Isaías? Por mim não, minha vida está resolvida. Sei quem eu sou, sei de onde eu vim e sei para onde eu vou. Estou chorando por eles. Isso muda o nosso coração muito. Entendeu? Então por isso que quando eu fui estudar esse texto, relutei muitas horas para dizer, isso aqui tem que ser da Babilônia. Eu não quero esse sentimento para mim. Aí o que acontece? Qual é o estilo de vida babilônico? Estilo de vida babilônico é o seguinte, versículo 5. Não, versículo 2, né? Versículo 2 diz que o traidor, o desleal, o traiçoeiro, que na minha versão diz pérfido, o pérfido, ele procede perfidamente, ou seja, o seu estilo de vida é esse. E o destruidor, ele não para de uma caminhada de destruição. Então, versículo 2, dura visão me foi anunciada, que o estilo de vida babilônico é esse. O traidor continua traindo direto, o mal continua fazendo a maldade contínua, e esse que é destruidor, por onde ele passa, ele destrói vidas. Isso é o estilo de vida babilônico. A dura visão foi para esse pessoal aqui. Mas sabe como é que eles estão? Eles estão lá no versículo 5. Mesa posta, tapetes estendidos, comendo e bebendo. Então, apesar de serem destruidores, atrevidos, desleais, causando bagaça por onde passa, a vida deles está muito bem, obrigado. Põe-se à mesa, estende-se tapetes, come, bebe. Esse é o estilo de vida deles. Então a galera está fazendo o que está fazendo, mas hoje tem balada, amanhã tem festa, os carros de som, lá vai eu falar de carro de som. Ninguém está triste não. Você olha para essa galera, está todo mundo feliz. Eles estão acabados, mas está todo mundo feliz. Fala que eles estão acabados para você ver. Ninguém acredita. Acabado é você, que é religioso, miserável, não tem vida, fica esse negócio de igreja. É a gente que é feliz. Por quê? Porque é comendo, bebendo, festa, tapete, mesa. A gente que está errado, eles que estão certos. Por que os cristãos são tentados a ir para a Babilônia? Por causa da mesa, festa, tapete, música, esse negócio. Orgias, sexo livre, curtir a vida, essa é a tentação. Essa é a proposta babilônica. E como é que vai terminar? Vamos lá para ver como é que foi a conclusão, como é que foi a sentença disso aqui. Tudo indica que foi lá, daqui a 170 anos para frente. Vamos lá para Daniel. O profeta Daniel, ele já está cativo na Babilônia, se vocês têm familiaridade aí com a história. Ele já está no ambiente babilônico. E acontece isso aqui no capítulo 5. Nabucodonosor, que parece um trava-língua, mas era o nome do rei da Babilônia,
Lembra que ele não se humilhou, virou bicho, virou animal, depois ele reconheceu que Deus era o Senhor, e Nabucodonosor morreu, e veio um rei, ou era seu filho ou era seu neto, chamado Belsazar. E a história de Nabucodonosor, que ele se tornou quase que um animal, está no capítulo 4. Capítulo 5, acontece o seguinte: o rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Enquanto Belsazar bebia, o que estava lá no versículo? O que a gente lembra lá? Bebendo, comendo e tal. Enquanto o rei Belsazar bebia, ele não ficou satisfeito, já com a bagaceira, ele mandou trazer os utensílios de ouro, de prata que Nabucodonosor, seu pai, tirara do templo que estava em Jerusalém, ou seja, os utensílios do templo do Senhor, para que neles bebessem. O seu rei e os grandes, as mulheres, concubinas, uma orgia com as coisas que eram do templo de Jerusalém. Então trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus que estava em Jerusalém. E beberam neles os reis, grandes, mulheres, concubina, bagaceira. Beberam vinho, deram louvores aos seus deuses de ouro, prata, bronze, ferro, madeira, etc. No mesmo instante, lembra que vem do deserto, rapidão, que a gente nem esperava? Pois é, no mesmo instante. Atrapalharam a festa, apareceram uns dedos de mão de homem, e escreviam defronte do candeeiro, na caiadura da parede do palácio real. E o rei via os dedos que estavam escrevendo. Então, acabou a festa. Uai, cadê o sorriso? Pois é, mudou o semblante do rei. Seus pensamentos se turbaram, as juntas dos seus lombos relaxaram, os joelhos batiam um no outro. Uai, mas você não é o poderoso? Aí eu vou só narrar aqui, gente, para a gente ir rápido, depois você pode ler essa história, se você não tem familiaridade com isso. O rei entrou em pânico, chamou todos os sábios da corte e disse assim: eu quero que vocês me digam o que está escrito aí, porque agora eu estou desesperado. Um dedo enorme escreveu o negócio na parede. Ninguém sabia o que estava escrito, ninguém sabia dizer o que estava escrito, o que significava. Chamou os sábios, chamou o feiticeiro, chamou todo mundo e ninguém sabia. A mãe do Belsazar disse assim: filhão, é o seguinte, aqui na corte tem um homem muito sábio, ele tem a sabedoria de todos os deuses, o nome dele é Daniel. Que homem sábio? Ele disse: chama esse cara. Entra Daniel na corte. Tendo ouvido a seu respeito, verso 14... o rei falou isso para o Daniel: eu tenho ouvido a seu respeito, que você tem o espírito dos deuses, verso 14, está em tu aí, e que você tem luz, inteligência, excelente sabedoria. Acabaram de ser introduzidos à minha presença os sábios, os encantadores, estou lendo o verso 15, para lerem esta escritura e me fazerem saber a sua interpretação, mas não puderam dar a interpretação dessas palavras. Eu, porém, tenho ouvido dizer que em ti, tu tem poder para interpretar, solucionar caso difícil, é tipo um Cledson, assim. Agora, se puderes ler esta escritura e fazermos saber a interpretação, será vestido de púrpura, terá cadeia de ouro no pescoço e será o terceiro do meu reino. Resposta de Daniel: teu presente fique para você mesmo. Pode ficar para você. Dê os seus prêmios a outra pessoa, eu não quero. Todavia eu vou te dizer o que está escrito. Ó rei, gente, olha só o versículo 18. Ó rei, Deus, o Altíssimo, então já colocou o Belsazar no lugar dele. Deu a Nabucodonosor, teu pai, o reino, grandeza, glória e majestade. Por causa da grandeza que lhe deu, povos, nações, homens de todas as línguas, o pessoal tremia, temia diante dele, matava quem queria deixava vivo. A quem queria exaltava, a quem queria abatia. Quando, porém, o seu coração, verso 20, se elevou, seu espírito se tornou soberbo, arrogante, aí ele foi derribado do seu trono real e passou dele a sua glória. Foi expulso dentre os filhos dos homens. Isso aqui está relatado no capítulo 4. Seu coração foi feito semelhante ao dos animais. A sua morada foi com jumentos monteses. Deram-lhe comer erva ao boi. O orvalho do céu foi molhado o seu corpo, até que Deus, o Altíssimo, que tem domínio sobre o reino dos homens, e a quem quer constitui sobre ele. Ele reconheceu que quem é Deus não é ele. Mas tu, Belsazar, gente, o que está faltando aqui no versículo 22?
Aqui no versículo 22 está faltando a palavra rei. Daniel, quando vai falar com Belsazzar, não o chama mais de rei. Tu, Belsazzar, jamais se falaria com um rei babilônico sem reconhecer a sua majestade. E principalmente na sala dele. Tu é filho dele. Você não humilhou teu coração, ainda que você sabe da história. Vou continuar. Aí eu vou narrar agora, não vou ler não. Você teve a ousadia de pegar tudo que era de Deus, beber vinho nela, e as coisas santas do Senhor ser testemunha das orgias sexuais que você estava fazendo aqui. Eu vou te dizer o que está escrito. Mene, mene, tekel, parsim, que significa, pesado você foi na balança, verso 27, e foi achado em falta. Acontecerá o seguinte, teu reino acabou, e você agora vai ser deportado, e você vai ser preso pelos medos. Verso 28, olha a promessa. Dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Viu o cumprimento? Então o rei Belsazzar mandou Belsazzar que vestisse Daniel de púrpura, lhe desse cadeia de ouro no pescoço. Ele queria proclamar, ele queria cumprir a palavra dele. Verso 31. Verso 30. Naquela mesma noite, foi morto Belsazzar, rei dos caldeus, e Dário, o Medo, com cerca de 62 anos, se apoderou do reino. Quando aconteceu isso? Na mesma noite da festa. Daniel foi vestido de púrpura? Não, não deu tempo. Daniel recebeu corrente de ouro? Não deu tempo. E nem era para vestir. E Daniel sabia que não iria vestir. Por isso que ele podia dar para quem ele quisesse. Mas ele sabia que não ia dar para ninguém. Veio numa noite. Veio de repente. Veio no meio da festinha. A festinha acabou. Os joelhinhos começaram a bater um no outro. E Deus disse, hoje acabou a festa. E quem estava na sala morreu. Quem era da Babilônia se tornou escravo. Porque agora outro reino. Viu, gente, como Deus tem poder sobre tudo? Ele usa a Síria para bater em quem quer. Ele usa a Babilônia para bater em quem quer. Ele usa os medos para bater na Babilônia. Viu como Deus é o Senhor e o grande maestro da humanidade? Por isso que não tem poder que diga que vai fazer ou não vai fazer. Não existe uma nação que dê as coordenadas da história. O Apocalipse já está escrito. O dono da história é o nosso Senhor. Ele já disse quem ia ficar de pé e ele já disse quem ia ser abatido. E ele ia usar quem ele quisesse. Os seus servos sentem dores por causa do que o Senhor é capaz de fazer. Amém? Glória a Deus. É isso. Aí qual é a palavra de Daniel? Desculpa, qual é a palavra de Isaías? Vamos voltar para o nosso texto? Eu vou... Poxa! O tempo voa, né? Então, aqui a questão de Isaías, ele vê a necessidade da prontidão, do discernimento e do anúncio. Por isso que no final do versículo 5, ele tá visualizando a mesa, a festa, aquele cenário lá de Daniel, e ele vai dizer assim, levantai-vos, príncipes, untai o escudo, ou seja, vocês deveriam ficar de pé e se preparar para a batalha que está vindo. Não lança, não espada, mas escudo, porque vocês serão atacados. Vocês deveriam aprender a se proteger. Pois assim me disse o Senhor. Então vamos lá. Aí agora muda a visão, muda a história, muda um pouco a narrativa. Isaías agora vai dizer o que o Senhor disse para ele. Vai, põe um atalaia e ele diga o que vir. O atalaia é o próprio Isaías. Usar uma terceira pessoa é um recurso de escrita, é um recurso de linguagem. Mas o atalaia é o próprio profeta. E eu acho muito jóia essa dinâmica do atalaia, quando o Senhor manda 3 movimentos, né? Sobe, veja e fale. Esses 3 movimentos para um atalaia. Suba, veja e fale. Suba, assuma uma posição. Você não pode estar em lugares baixos. Você está muito raso, você está muito rasteiro. Você não consegue ver nada.
suba. Você precisa tomar lugares mais altos. Veja, tem coisas que eu quero revelar a você, e eu só revelarei a você quando você subir no local alto da obediência. Você está muito rasteiro, ouvindo minhas palavras, mas você não sobe nos lugares que deveria subir, para ver o que eu tenho para te mostrar, para que você proclame aquilo que eu te revelei. Essa dinâmica do profeta, ela é muito viva nessa vida que a gente tem que ter enquanto cristãos. Suba, veja e fale. Alguns cristãos já sabem disso há anos, nunca subiram. Por isso que nada vem e por isso que não tem nada para falar. Porque o Senhor não revela, porque os lugares estão errados, a posição está errada, a postura está errada, o ambiente está errado, a altura está errada. E o atalaia, assim, Abacuque, ele explana isso melhor, que o atalaia é um profeta. E nós somos os atalaias. Atalaia não é pastor. Não é um título dado a alguém. É uma posição de um servo. Sempre vigilante. Você tem que ser o atalaia pela sua família. Você tem que ser o atalaia pela sua própria história. Você tem que ser o atalaia por esta igreja. Você tem que ser o atalaia da sala de aula. E é isso. Aí você vai falar, eu acho jóia, assim, esse propósito final que é de anunciar. Você vai anunciar com autoridade. Você vai falar para o rei da Babilônia. Então você vai falar com muita autoridade. Você vai falar com fidelidade, porque você só vai falar o que você viu. Não fique falando coisas que você não viu. O que você vir, isso fale. Então não minta. Então é uma palavra fiel e com autoridade. Mediante um compromisso sério, porque aqui quando veio a tropa chegando, se aproximando, ele fala no versículo 8 que dioturnamente ele foi obediente. Dia e noite ele foi obediente. Então ele tem um compromisso sério com Deus. Ele não deu trégua na obediência, ele não deu pausa, ele não tirou férias, ele não tirou recesso da obediência. Dia e noite eu estava na torre para ver aquilo que o Senhor queria me mostrar. Então não é imediato. Então não é instantâneo. Então não é subiu e viu. Não é subiu e viu, não. É subiu, permanecer o dia todo. Quando for à noite, não durma. Tem um princípio. Vigiai. É um princípio. Você parou de vigiar, não foi? Por isso que parou de ver. Então, tem princípios bíblicos assim, que a gente vai conseguindo extrair de algumas coisas. A interpretação é correta e a verdade é dita. Babilônia caiu. Então, qual é a interpretação que eu estou vendo das tropas chegando? A interpretação que eu tiro das tropas chegando não é a cavalaria chegou para nos socorrer. Não, chegou a nossa destruição. Eu faço uma interpretação correta da Bíblia. Eu faço uma interpretação correta daquilo que me foi revelado. Eu não estou com romantismo com as Escrituras. Eu não estou tirando coisas da Bíblia para trazer em aplicações naquilo que me favorece. Não, eu não quero textos que me favoreçam. Eu quero textos que me digam a verdade, por mais que me mate. Mas eu quero a interpretação correta. Eu quero o entendimento correto das Escrituras. Chega de Salmo 23 aplicado a meu favor. Chega de Salmo 91 aplicado a meu favor. Eu quero saber se vai ser destruído. E o Senhor falou que seria destruído. Lucas capítulo 21 fala que tudo isso aqui vai acabar. Lucas 21 fala de epidemias e pandemias. Lucas 21 fala que nós seríamos mortos. Lucas 21 diz que tudo ia ruir. E por que a gente não acredita? E por que nós estamos em crise quando um atalaia disse, vai ter epidemia? E por que a gente está em crise? Porque a Bíblia está se cumprindo? Porque nós não deveríamos estar em crise, deveríamos estar louvando porque a palavra se cumpriu. Caramba, está aqui.
Vão pegar vocês, vão matar alguns de vocês, vocês vão chegar diante de reis. Mas entenda, tudo isso aí vai acontecer. Essa bagaça vai acontecer com vocês, para que vocês deem testemunho de mim, por onde vocês forem. Então entrou os atalaias, lugares altos, viram, conseguiram ver. Jesus falou isso, vocês sabem quando vai chover. Conheço vocês. Vocês conseguem o canto, não foi isso que ele disse, né? Eu estou usando. O canto de não sei o que, você está adivinhando chuva, né? Que você fala. Você sabe quando uma árvore está prestes a dar o fruto, mas você não sabe os sinais dos tempos que eu estou te dizendo há tantas décadas e você não consegue perceber. Você consegue discernir se uma mangueira está prestes a dar fruto, mas você não consegue discernir que eu estou perto de voltar. Por isso que o teu estilo de vida não é compatível com a tua visão. Porque se você tivesse certeza que eu estou prestes a voltar, você mudaria. Então você pega um cesto para colher manga, porque você sabe que vai ter manga, mas você não muda uma postura quando sabe que eu estou prestes a retornar. Então você não tem discernimento. Você está casando, dando-se em casamento, comprando, vendendo, até que um dia eu virei como um ladrão, de forma não agendada, num dia que você não esperava, possivelmente na festa de casamento do seu filho, eu vim e acabei com a festa. Porque eu disse que viria. Então eu chegarei num dia que você não esperava para acabar uma festinha que você pensava que ninguém tocava. Aleluia, meus irmãos. Então, na verdade, esse texto tem muito a ver com a gente, esse texto tem a ver com a história. Nós não somos o povo da Babilônia, e nem esse capítulo 21 foi escrito para os babilônicos. Esse capítulo 21 foi escrito para nós. Caiu a Babilônia. E a Babilônia tem que cair nos nossos corações o quanto antes. Se ainda existe algum ídolo babilônico, se ainda existe algum deus babilônico, meu Deus, hoje tem que cair. E a gente tem que sair daqui dizendo, caiu, 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 hoje caiu. Esse é o brado que a gente tem que dar, porque nós vimos, nós entendemos, o Senhor nos revelou, então a gente tem que dizer, caiu. Isso é falar a verdade. Os resquícios de hedonismo, os resquícios de materialismo, a lista que nós demos lá, de tanto mundanismo. E a gente sair daqui dizendo, caiu, hoje caiu, hoje caiu. Quero assumir o meu lugar de atalaia. Eu quero sentir uma dor que só servo de Deus sente. Eu quero ver aquilo que Ele tem para me revelar e eu quero falar aquilo que Ele me revelou. Eu quero assumir novas posturas. Chega de ser tão raso, chega de ser tão rasteiro, chega de ser tão baixo. Eu quero assumir lugares altos. Mas para isso a Babilônia caiu. Caiu. Por isso que o verso 10 é um apelo dramático. Por isso que o verso 10 é, meu povo. Começa com um lamento, oh meu povo. É um povo que está sendo debulhado e batido como trigo. Eu ouvi isso do Senhor dos Exércitos. Por isso é que eu estou dizendo isso para vocês. Eu estou dizendo porque eu ouvi. Foi isso que Deus me falou. E Isaías termina dizendo isso. Povo debulhado e batido, como um trigo. Povo sofrido. O povo que foi e está sendo. Todo dia é uma surra que Babilônia te dá. Oh, meu povo, vocês precisam ouvir o que o Senhor me revelou. O mundo tem judiado demais de vocês como quem bate um trigo. Como quem... Você já viu, gente boa? Alguém me falou que é uma surra que o trigo leva para tirar da palha. Quero encerrar lendo 3 textos com vocês. Primeiro está em Jeremias, capítulo 51. Encerramos aqui Isaías 21, a nossa proposta de hoje. Quero só ler 3 textos com vocês. Jeremias 51.
que em cima do versículo 1 aí, qual é o tema? Qual é o título em negrito que deram aí para a sua Bíblia? O poder e a queda da Babilônia. Só um versículo para a gente ver. Fugi do meio da Babilônia, e cada um salve a sua vida. Não pereçais na sua maldade, porque é tempo da vingança do Senhor. Ele lhe dará a sua paga. Jeremias 51, eu li o versículo 6. Depois, se você quiser ler este capítulo, ele é longo, está falando exatamente, são 64 versículos. Vai falar sobre o declínio absoluto da Babilônia. Veja só aqui no versículo 8. Repentinamente caiu Babilônia. Viu como faz parte? E ficou arruinada. Mas a advertência para nós, que eu queria compartilhar com vocês, é o verso 6. Fuja. Isso é uma decisão. Porque o Senhor vai vir vingar. Vamos para Apocalipse. Apocalipse capítulo 14, versículo 8. Como a Babilônia é um sistema, como a Babilônia é um estilo de vida, como a Babilônia é uma forma de pensar, teria que estar em Apocalipse. E está. A marca da besta é a marca de um estilo de vida babilônico. Por isso que Babilônia está lá. Aí você pensa assim, mas não é histórico? Ela não já foi destruída? Não, é uma ideologia. Por isso que pode ser numa cidade, como também pode ser em você. Porque não é que cidade eu vou destruir, é de quem eu sou inimigo. E não importa se é uma nação ou se é uma pessoa. Aí faz sentido com Tiago. Quem ama o mundo é inimigo de Deus. Apocalipse 14, verso 8. Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: caiu a grande Babilônia. O que nós lemos lá em Isaías 21? Que tem dado a beber todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Caiu a Babilônia. Mas não já tinha caído no 21. Entende? Como não é histórico. E por fim, isso aqui é o 14, Apocalipse 18. Qual é o título desse capítulo? O anúncio da queda da Babilônia. E nós estamos a 2 capítulos de acabar a Bíblia. E ele está falando do anúncio da queda da Babilônia. A Bíblia acaba em Apocalipse 22. Nós estamos aqui no 12. 4 capítulos encerra a Bíblia. E ainda está anunciando que a Babilônia vai cair. Entendeu como é um estilo de vida e não uma nação? E eu apenas cito o versículo 4 para a gente encerrar. Ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices de seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. Saia dela. Jeremias, fuja dela. Por quê? Porque um dia, essa festinha, Deus vai visitar e vai acabar. Aí se você quiser ler Apocalipse 18, você vai perceber que as pessoas, capítulo 18 é a definição completa da Babilônia, é a destruição completa. Você vai ver por que as pessoas estão chorando. Quando veem Babilônia ruindo, sabe por que as pessoas estão chorando? Porque acabaram o seu lucro. Eles não têm mais como ter dinheiro. O GDF quebrou. O Brasil quebrou. As nações quebraram. Eu não tenho mais salário no final do mês. Eu não tenho mais como pagar as minhas contas. A minha empresa faliu. As nações ruíram. Pois é, o sistema caiu. E se o sistema caiu, é por isso que as pessoas estão no versículo 19 de Apocalipse 18, lamentando, lançando pó sobre a cabeça e chorando, e gritavam: ai,
ai da grande cidade, na qual se enriqueceram todos os que possuíam navios e tal, e tal. Por isso que eles estão chorando. As pessoas não choraram com Cristo crucificado. As pessoas vibraram. Mas as pessoas vão chorar quando a Babilônia ruir. As advertências que Deus dá na Bíblia faz todo sentido para a gente. Hoje eu estou vendo assim, crianças, né, bebês e tal. Domingo agora, possivelmente, a gente vai apresentar outra criança. Gente boa, o que essas princesas aqui, o que esses pequeninos vão ter que ter de estrutura para não ser engolido por essa Babilônia? Deus levante jovens, Deus levante adultos, Deus levante adolescentes, para dizer para essas crianças que a Babilônia não faz sentido. Porque senão a gente vai perder os nossos pequenos e a gente precisa estar fugindo dessa Babilônia para que eles sigam aos nossos passos. E que eles tenham referências muito saudáveis aqui, para que eles jamais sejam engolidos por esse estilo de pensar, essa forma de ver, essa forma de viver. E tem uma forma da gente sair da Babilônia hoje. É a gente entregar tudo que temos, até mesmo os nossos projetos, para Ele. E subirmos na torre, para sermos os atalaias do Senhor. Senhor, eu quero entregar tudo hoje para o Senhor. Casa, carro, bens, esperança, sucesso, sonho. O que for condizente com essa Babilônia, eu quero entregar hoje. Porque eu não quero ter festas segundo os meus interesses. Eu quero ter uma ceia celebrando o que Ele fez por mim no Calvário. O meu alimento é outro. Por isso que eu como e bebo outra coisa. Quem de mim come e bebe, por mim viverá. Deus nos abençoe ricamente para a glória do seu nome.